Glória a Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Nós estamos aqui mais um dia para engrandecer e glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quero neste dia entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Quero agradecer a Deus por todos os feitos que Ele tem feito em nossas vidas. Agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui ministrando a Sua palavra. Glória a Deus. Há um cuidado de Deus sobre a nossa vida. Há um cuidado todo especial. O salmista vai dizer que ele deitou e dormiu e acordou porque ele era sustentado por Deus. Saiba que não é as nossas forças. Nós conseguimos ser renovados a cada amanhecer pela misericórdia de Deus mesmo em nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui agradecendo ao Senhor por mais um dia, elevando a nossa vida para o Senhor e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E não se esqueça, Deus Ele é fiel e Ele irá cumprir todos os planos em nossas vidas. Nós vamos orar agora apresentando essa palavra que o Espírito Santo coloca no meu coração para vir falar aqui para vocês, para que o Espírito Santo venha se revelar conforme a vontade dEle, o querer dEle. E eu acredito que Deus, Ele reservou esse momento para falar com você. Deus, Ele separou esse momento para trazer uma palavra para o teu coração. Então você fica em espírito de adoração e falando com Deus, dizendo: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir o que o Espírito Santo tem para falar ao meu coração. Nós vamos orar em nome de Jesus. Você que já pode orar comigo, nós iremos orar para apresentar esse trabalho nas mãos do Senhor, apresentar a tua família, apresentar aquilo que você está necessitando da parte do Senhor. Meu Deus, nós estamos, Senhor, aqui mais uma vez, Pai, em Tua presença. Queremos, Senhor, Te pedir perdão se falhamos em algo. Queremos Te pedir perdão pelos pensamentos. Oh, meu Deus, nos ajuda a todos os dias fazer o melhor para o Teu reino. Nos capacita. Nos dá um espírito de adorador que confia totalmente nos teus planos. Jesus nos capacita para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer. Que todos os dias a gente venha plantar algo, uma sementinha no teu reino. Que todos os dias a gente deixe o melhor que a gente pode, porque um dia o Senhor, nós nos encontraremos com o Senhor. Um dia o Senhor vai nos pedir as obras que nós fizemos aqui na terra. E nós queremos dar o melhor. Nós queremos todos os dias fazer o melhor, ainda que nem todos os dias, Pai, seja o melhor dia, mas eu sei que em todos os momentos o Senhor está conosco. Em todos os momentos o Senhor nos fortalece, nos dá vigor para continuar. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te apresentar todas as famílias que estão aqui, todas as famílias que estão precisando de um socorro, de uma providência, meu Deus, de um milagre. Jesus, invade os lares, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, vai renovando aquele que está sem força, vai, Senhor, repreendendo todo o mal sobre a vida do Teu povo,
Fortalece, sustenta com a tua destra fiel, Pai. Em nome de Jesus. Que haja renovo sobre a nossa vida. Que haja proteção divina. Nos livra, Senhor, de coisas que nós não sabemos o que pode acontecer ou que planejam contra a nossa vida. Pai, nós queremos, Senhor, te pedir que o Senhor seja o nosso guarda, assim como o Senhor é o guarda de Israel, que não dorme e nem toscaneja. É o Senhor mesmo quem nos dá livramento, é o Senhor mesmo que vai adiante de nós, é o Senhor que vai livrando o teu povo, é o Senhor que vai curando, é o Senhor quem vai restaurando, é o Senhor quem nos capacita, que nos renova, nos dá força, nos sustenta todos os dias. É, Senhor, é o Senhor que vai à nossa frente, Pai, vencendo, Pai, as batalhas espirituais, vencendo as guerras, vencendo os levantes. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Deus, essa festa que se aproxima. Deus, em nome de Jesus, protege, Senhor, todos que vão estar ali, Pai. Dê livramento, acampe teus anjos, Senhor. Muitos que vão estar ali para só brincar. A gente sabe, Senhor, que muitas vezes não tem a maldade no coração, mas o mundo é jaz do maligno, Pai. E assim como um dia o Senhor nos protegeu, que um dia também nós estávamos lá, um dia nós também estávamos curtindo, brincando essa festa mundana, e a tua mão, a tua misericórdia nos deu livramento, as tuas mãos nos trouxe de volta, nos resgatou, nos deu vida. Aleluia. Por isso nós pedimos também, Pai, proteção sobre nossas famílias, sobre todos que vão estar ali, Pai. Muitos que vão estar também trabalhando, porque precisam, Senhor, trazer o alimento. Meu Deus, em nome de Jesus, repreenda o espírito da morte. Repreenda, Senhor, os ataques espirituais nesses lugares. Em nome de Jesus, o Senhor tem planos. O Senhor tem plano para muitas vidas ali. Não é o fim. Ei, eu quero dizer para você que não é o fim. Aleluia. Deus está mandando você descansar. Não é o fim. Aleluia. Eu me lembro que um dia eu estava em um bloco de um carnaval. Como todos os anos eu ia. Aleluia. Todos os anos eu estava ali. E um certo dia, Jesus me encontrou dentro de um bloco de carnaval. Ele vai aonde Ele quer. Ele salva quem Ele quer. Ele dá vida a quem Ele quer. Nada está perdido para você que está aí preocupado, ansioso. Aleluia, por alguém que vai estar brincando essa festa. Eu quero dizer para você que Jesus me encontrou lá dentro. Foi lá dentro, aleluia, que o Espírito Santo disse: minha filha, o tempo é chegado. Foi até aqui, não mais adiante. E ali o Espírito Santo abriu a minha visão. A visão do céu. A visão espiritual. Aleluia. E eu olhei assim, uma multidão tão grande, meu Deus. Aleluia. E ali eu comecei a me desesperar. E eu disse: Senhor, será que eu estou ficando louca, Jesus? O que é que está acontecendo? E Jesus disse: não te quero mais aqui dentro. Eu não te quero mais aqui dentro. Vou te mostrar a visão espiritual. Estou abrindo teus olhos para tu ver, aleluia, o que está por detrás dessa festa. E ali o Senhor abriu a minha visão. Parecia que eu tinha dado uma visita dentro do inferno. Parecia que eu tinha dado uma visita no inferno. E ali Deus disse: é isso que você quer para você? Aleluia. Olha aí. E ali eu disse: meu Deus, eu preciso sair daqui.
Aleluia. Olhe, Deus vai encontrar com alguém dentro de um bloco de carnaval, Ele vai se encontrar com os teus. Quando alguém pensar que está indo, aleluia, e achando que Deus só encontra dentro da igreja, que Deus só encontra se enviar irmãos, que Deus só encontra com alguém se alguém parar para ouvir a palavra, Deus ainda fala com alguém no íntimo. Deus ainda faz através da tua oração, Deus se encontrar com alguém. Pode estar dentro de um bloco, pode estar, aleluia, em uma mesa de bar, pode estar onde for, dentro de uma boca de fumo de tráfico, pode estar dentro da cadeia. Ele vai salvar através da tua oração. Então descansa, porque aonde Deus me encontrou, aleluia, não foi aonde o homem me encontrou, não. Ele foi dentro de um bloco de carnaval e disse: filha, esse foi o último dia. Aleluia. É o último dia, estou eu te tirando daqui hoje. Tenho coisa grande contigo. Aleluia, o que eu vou fazer na tua vida é coisa grande. Acabou, estou abrindo a tua visão. Aleluia, e eu saí dali com muita pressa, sem entender nada. Aleluia, e ninguém entendia o que eu estava sentindo, era pessoal. Aleluia. E eu saí dali sendo visitada por Deus, sendo visitada pelo Espírito Santo. Eu não valia nada, eu não era nada. Aleluia. Você está me vendo aqui, aleluia, você está me vendo, aleluia, uma bênção na mão do Senhor. Mas uma hora eu estava servindo ao diabo, uma hora eu estava no mundo fazendo a vontade da carne. Eu não queria saber de Jesus, eu queria saber de Jesus do meu jeito, eu queria que Jesus me aceitasse do meu jeito, era como eu queria, aleluia. Mas um certo dia Jesus disse: não é como tu queres, é como eu quero, é como eu determino, irei transformar a tua vida. E eu disse: Jesus, eu estou ficando louca, porque apesar de eu não estar na presença, eu sempre falei com Jesus, sempre falei, aleluia. Eu me lembro que eu tinha 7 anos, 10 anos, nessa faixa etária de idade, eu entrava no meu quarto para conversar com Deus todos os dias. Nunca tinha ido numa igreja, aleluia. Minha mãe servia outras religiões, todo ano era muita bebedeira na minha casa, mas eu entrava no meu quarto e dizia: Deus, senta aqui, vamos conversar. Aleluia, vamos conversar. E ali eu começava a conversar com Deus a minha vida, aleluia, sentia a presença de Deus ali. Era só uma menina, não sabia de nada, mas Deus já tinha, aleluia, plano na minha vida. Deus já tinha, aleluia, algo para fazer, só que eu não entendia, aleluia. E chegou um dia que Deus disse: eu irei te resgatar, aleluia. Eu irei te dar vida. Lembra quando você era só uma menina, que você entrava no quarto, que você conversava comigo, aleluia, que você dizia, aleluia, que ia crescer, ia casar, ia ter filhos, e que nunca ia deixar de falar comigo. Olha eu falando contigo hoje, aleluia. Olha eu te tirando desse lamaçal do pecado, olha eu te dando vida. Filha, eu tenho coisa grande para fazer contigo, aleluia. Eu tenho coisa grande na tua vida. Eu te escolhi desde o ventre. Aquela ligação que tu tinha comigo da infância não era só um sentimento, uma emoção, não, aleluia. Eu sempre estive ali, aleluia. E quantos livramentos de morte, e quantas covas Deus não fechou para hoje eu estar aqui, aleluia. Para hoje eu dizer que Ele é grande, que Ele salva. Ei, Deus vai salvar tua família.
descansa. Alguém dizia assim: eu não dou muitos anos de vida não. Vai parar dentro da cadeia. Daí não sai nada. Jesus é grande. Ele é poderoso. Ele sabe como se encontrar com alguém. Descanse. Confie. Aleluia. Alguém pode dizer que não quer, que não vai. Quem faz a obra é Deus. Quem liberta é Deus. Quem transforma o ser humano é Deus. Louvado seja esse grande Deus, que pega o homem não pelo que ele é, mas pelo que ele vai fazer. Aleluia. Quando o Espírito Santo ele entra na vida de alguém, nunca mais essa pessoa, aleluia, será a mesma. Então descansa teu coração. Aleluia. Entrega na mão de Deus. Ele é fiel. Ele é grande. Ele liberta. Ele tira das drogas. Ele tira do lamaçal do pecado. Ele tira da prostituição, do adultério. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é grande. Ele é grande para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Descansa teu coração. Confia, entrega, nada está perdido. Nada está perdido na tua vida. Nada está perdido na tua família. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo para você hoje: não existe lugar que Ele não possa entrar. Às vezes ali é uma oportunidade para Deus se encontrar com alguém. Deixa nas mãos de Deus. Entrega verdadeiramente na mão de Deus. E descanse. Não existe, aleluia, barreiras que Deus não possa ultrapassar. Não existe, aleluia, ser humano que Deus não possa quebrar, entrar, falar. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante que muitas vezes Deus precisa nos quebrar. Às vezes Deus precisa nos levar na casa do oleiro. Porque nós somos seres humanos que queremos a nossa vontade, o nosso querer. E quem pode ir contra a vontade de Deus? Quem pode ir quando Deus diz que sim? Mas muitas vezes Deus precisa trabalhar na vida do homem. Deus precisa descer, visitar na casa do oleiro, dar uma passeada lá. Aleluia. E quando isso acontecer, só glorifique. Ele sabe trabalhar. Às vezes o caminho do Senhor é muito difícil. É um caminho de lágrimas, de choro, solidão, tristeza, abandono, traições. Mas em tudo Deus está querendo te ensinar algo. Em tudo Deus está te preparando para algo. Em tudo o céu está querendo se revelar para você. Aleluia. São fases, são etapas que você precisa viver. Nós precisamos viver. Para chegar aonde Deus quer, não é de todo jeito, não é de toda maneira. Aleluia. Existe um trabalhar de Deus tão grande na nossa vida, uma obra tão grande de Deus, para que a gente venha realmente ter a libertação, para que a gente venha fazer a vontade dEle, para que aí os planos dEle aconteçam na nossa vida. Primeiro Ele trabalha na vida do barro, que sou eu e você.
Ele vai moldando, Ele vai transformando, Ele vai lapidando, vai ficando tudo do jeito que Ele quer. Eu e você tem que ficar como Jesus quer, como Ele quer, filhos obedientes. Porque nós, sendo falhos, nós entristecemos quando nossos filhos estão desobedientes. Imagina Deus. Faça só a vontade de Deus. Faça só o querer de Deus, muitas vezes sem entender nada. Mas vai obedecendo. Toda a obediência, toda renúncia te levará para próximo de Deus. Só vai obedecendo sem entender. Vale a pena ser fiel. Vale a pena obedecer o chamado de Deus, mas não da forma que nós queremos, da forma que Ele quer. Confiando totalmente no seu agir, confiando totalmente no seu poder. Glória a Deus. Então, descansa, confia. Aleluia, entrega a tua vida, entrega a vida dos teus nas mãos de Jesus. Glória a Deus. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor, que nada está perdido, nada está perdido. Nós só precisamos confiar. Enquanto alguém lançava uma palavra de maldição para a minha vida, dizia assim: aí não tem jeito, aí daí não sai nada, aí nasceu para ser assim mesmo. A minha mãe estava orando, dizendo: vai lá Deus, salva Deus, transforma Deus. Tu és Deus que quebra correntes, Tu és Deus que liberta, que convence. Olha, às vezes a sua palavra não fará efeito para os teus, mas quando você dobra o teu joelho e entrega na mão de Deus e diz: Deus, eu não posso não, as minhas palavras ninguém escuta não, mas se o Senhor for lá, aleluia, é a tua oração que chegará, aleluia, no trono de Deus, e Deus fará um grande milagre na tua casa, na tua vida, na tua família. Louvado seja Deus. Só continua orando. Não veja como os homens vê, mas veja além. Não veja com um olhar humano, não. Olhe como Jesus um dia olhou para mim, para você, e guardando a certeza de que Ele é Deus que pode sim agir, que nada está perdido, que tudo está no seu tempo, na sua hora, e que cada oração que você faz está subindo para o trono de Deus. Você pode não ver resposta hoje, você pode não ver o agir de Deus hoje, mas cada lágrima, cada oração, Deus tem recebido, Deus tem escutado, e no tempo certo Ele vai agir na tua vida como grande. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra que o Espírito Santo Ele traz aos nossos corações no dia de hoje se encontra no livro de Ageu. Ageu, capítulo 2, o 8 vai dizer: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Eu não sei o que você está preocupado.
Eu não sei, aleluia, o que você tem entregado na mão do Senhor. Mas o Senhor já chega aqui dizendo, é dele. É dele o ouro. E ele também diz, também é minha prata, então descansa. Aleluia. O Senhor está dizendo, meu é o ouro e minha é a prata. Ele está dizendo assim, eu mando nos bancos. Eu mando, aleluia, no globo terra. Eu mando em tudo. Então por que estás tão preocupada com o que a vez de comer, a vez de vestir? Ah, Senhor, será que vai faltar? Ele está dizendo, Ele é o dono. Aleluia. Será que você está entendendo o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que você precisa crer, porque Ele é o dono. Então, se Ele está dizendo que é o dono, Ele pode muito bem te tirar dessa situação aí, te transportar para um lugar, aleluia, que tu vai dizer assim, Deus, eu não tinha recursos. Eu não tinha recursos para viver esse milagre. Eu não tinha recursos para pagar essa dívida. Eu não tinha recursos para viver ou comprar algo ou fazer algo. Mas Ele está dizendo, descansa, porque minha é a prata e meu é o ouro. Aleluia. Glória a Deus. Descansa. Deus tem visto tudo que você tem colocado na mão dele. E Ele está dizendo, acaso eu não tenho ouro? Acaso eu não tenho a prata? Não sou eu que te supri todo o tempo da tua vida? Aleluia. Quando tu dissesse assim, Deus, está faltando, eu cheguei. Aleluia. Quando tu dissesse assim, Deus, eu não vou conseguir, aleluia, Ele proveu, Ele vai prover, Ele vai prover, Ele vai prover. Descansa, porque tanta inquietação não vai faltar para os teus, não vai faltar para você, e quem sabe até para alguém que vai bater na tua porta pedindo. Aleluia. Talvez você esteja inquieta no dia de hoje, dizendo assim, Deus, eu estou tão preocupada. Ou quem sabe assim, dizendo, Senhor, por que alguém tem e eu não tenho? Por que alguém pode e eu não posso? Por que alguém faz e eu não faço? Deus, eu queria... Deus está dizendo, aleluia, descanse. Ele é aquele que manda recursos. Ele é aquele que cria situações dentro de situações para nos dar, aleluia, o alimento, as vestes, aleluia. Deus está dizendo, em outras palavras, de ti cuido eu. E se você é cuidada por Deus, porque tanto, aleluia, aperreio na mente, porque tanta inquietação, descansa, aleluia. Alguém não pode te ajudar. Alguém pode até esquecer de você, mas Deus está dizendo, eu me lembro de você no dia de hoje. Aleluia. Eu me lembro de você. Então descansa. Muitas vezes nós queremos que o recurso chegue das mãos de alguém. Aí Deus diz, não. Às vezes eu tiro todo o recurso humano para você ver que eu mando. Eu suplo. Aleluia. Quando você acha que vai acabar tudo, eu chego. Aleluia. Quando você diz, Deus, e agora? Eu estou lá. Será que você consegue entender que você está na dependência de Deus? Você está sob o cuidado de Deus. Você está, aleluia, sendo sustentada por Deus. Então descansa. Descansa. Louvado seja Deus. Aí o Senhor diz, a glória dessa última casa. Você achava que estava tudo perdido, né? Eita, você achava que não seria mais feliz? Você achava que era o fim? Aí Jesus chega aqui para dizer, a glória da última casa será maior do que a primeira. A glória da última casa, aleluia,
será maior, porque é Deus quem está falando. O teu último estado, Ele vai abençoar mais do que o primeiro. Você perdeu, no deserto você chorou, no deserto você pensou em desistir, no deserto faltou recursos, no deserto você perdeu o que tinha. É porque o povo estava vivendo uma situação aonde viu, aleluia, a casa do Senhor ser destruída. Toda aquela casa que Salomão fez, todo aquele ouro, toda aquela riqueza foi destruído. O povo estava apegado à casa lá atrás. Aí o Senhor me traz aqui para te dizer: não lembreis de coisas antigas, nem considereis, aleluia, porque Ele é Deus de coisa nova. Porventura não a enxergareis, não a percebeis, que Ele é quem coloca caminhos no deserto para eu e você passar. Quando aí você acha que está tudo perdido, Deus abre um caminho. Você não pediu, Deus me dá um caminho, me dá uma direção. É Ele quem dá o caminho para eu e você passar. É Ele quem mostra. Talvez você esteja pegado a algo lá atrás. E Jesus chegou aqui para ele dizer que é tempo novo. É tempo de fazer coisa nova. É tempo dele mostrar a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Era Deus dizendo assim: olha, diz ao povo que eu sou um Deus de reconstrução. Diz esse povo aí que eu sou Deus de restituir tudo que tiraram deles um dia. Diz a esse povo aí que eu sou fiel e que esse vento que passou não é para a morte. Diz a esse povo, aleluia, que eu darei a paz nesse novo tempo. Aleluia, que os olhos deles ficará como quem sonha. Diz para esse povo, Ageu, aleluia, que não importa o último estado, eu sou o que sou. Eu sou Deus, eu sou grande, aleluia. O povo podia não ter recursos para fazer a casa de Salomão. E quando nós não temos recursos, dá uma tristeza tão grande. O povo estava assim. O povo estava vivendo acomodado, estava vivendo dentro das suas casas, esqueceram por um momento a glória de Deus, a grandeza de Deus, esqueceram o poder de Deus, esqueceram que Deus é Deus, esqueceram que Deus é aquele, aleluia, que até permite o vento, mas também Ele manda a brisa, Ele manda alívio, Ele manda conforto em uma situação da nossa vida, em um momento na nossa vida, em tudo que nós passamos, nós esquecemos que Deus é Deus. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você e ministrar na tua vida, assim como Ageu ministrou sobre a vida do povo, dizendo: esforça-te, aleluia, esforça-te, levanta, te ergue, porque Deus é grande, aleluia. Deus manda Ageu, aleluia, despertar o povo. Manda, aleluia, o povo se levantar, se erguer, aleluia, subir nos montes, trazer madeira para fazer novamente a casa do Senhor. Glória a Deus. Você vai começar com o que tem. Não, Senhor, mas eu quero coisa grande, eu quero ver grande. Comece com a tua fé. Comece com o que você tem. Deus não precisa de muito para fazer, só basta você ter fé. Coloque Ele na frente do negócio. Mas, Senhor, é tão pequeno, mas o último estado será maior. Aleluia. Você pode olhar assim e dizer: Senhor, alguém tem mais, eu tenho pouco, eu vou começar com tão pouco algo. Comece com o que você tem. Aleluia. Vá fazendo.
aleluia, vá se refazendo, vá se reconstruindo, aleluia, e o Espírito Santo faz a parte dele, aleluia, o Espírito Santo vai te erguendo novamente, aleluia, mas o importante é você se animar. O Senhor vai dizer para Ageu: Ageu, manda o povo se animar, manda o povo se levantar novamente, manda o povo voltar a adorar, manda o povo voltar a confiar. Tem situações na nossa vida que a gente acha que não vai mais se levantar, que a gente acha que não vai mais conseguir. Tem coisas na nossa vida no oculto que só Deus vê. Tem coisas que o Espírito Santo realmente tem que chegar para dizer: eu não quero você aí detido, não. Eu não te chamei para você viver detido em um quarto. Eu não chamei você para você viver depressivo. Eu não te chamei para você viver assim, não. Eu sou Deus grande e visito a tua alma hoje. Visito você que está abatido, que está sem força, que por conta de uma situação que aconteceu na tua vida, tu estás querendo paralisar. Tu está querendo guardar o talento, guardar o dom, guardar, aleluia, o que Deus te deu. Mas Deus me chega aqui, me usa e eu chego aqui como instrumento de Deus para te dizer: é tempo de habitar em vossas casas. É tempo de se esconder. É tempo de se calar. Esforça-te que Deus é contigo. Aleluia. Se ergue que Deus é contigo. Adora que Deus é contigo. Ó Jesus, eu estou gemendo. Adora, esforça-te que Deus é contigo. Aleluia. Ele está dizendo para você no dia de hoje, assim como disse ao povo: olha, esforça-te que eu serei contigo. E o povo estava detido. Os inimigos chegam invadindo a cidade, queima as portas, leva muitos cativos, destrói o templo do Senhor. O povo fica em total decadência financeira, econômica, espiritual. O inimigo é covarde. Em algum momento na vida do povo, ele vai tentar saquear, tentar roubar, tentar matar, levar alguns cativos, levar alguns escravos. E o povo estava ali vivendo em umas situações de pouca fé, ou de quase sem fé, ou de nenhuma fé, a ponto de se esquecerem das grandezas de Deus. E é por isso que Deus diz para Ageu, Ageu diz ao povo que eu sou Deus que tirou eles do Egito. Lembra a eles as maravilhas que eu já fiz? Eu sou aquele mesmo Deus que eles encontraram dificuldades, mas foi eu que tirei eles com a mão forte da mão de Faraó. Fui eu que fiz eles atravessar tantas dificuldades para eles chegar aqui hoje. Eu sou esse mesmo Deus. Relembra o povo as maravilhas que eu já fiz.
Aleluia. E Deus manda que o povo suba nos montes para trazer as madeiras. E parece que isso traz uma confusão na nossa mente. Porque se Deus é o Deus do ouro e da prata, por que madeiras, Senhor? Porque, Senhor, se o Senhor é dono de tudo, se o Senhor nos escolheu, por que agora precisamos fazer a tua casa de madeiras? Porque agora nós precisamos nos diminuir sobre a glória da primeira casa, se o Senhor é quem diz que a glória da segunda casa é bem maior. E parece que nesse momento Deus está falando da glória por dentro. Parece que Deus está querendo dizer para o povo que Ele opera também na simplicidade. Ele fala através de pessoas que aparentemente não têm nomes na sociedade, onde alguém não escolhe, não separa e está tudo bem. Ele é Deus e habita onde Ele quer, como Ele quer. Ele vai aonde muitos só querem ir num palácio. Ele vai em lugares, em templos pequenos, que talvez não tenha muita aparência. Aleluia. Que talvez alguém olhe assim e diga: eu não quero entrar aí não, porque não tem tantos recursos assim. Aleluia. Nosso Deus é um Deus que mostra que para Ele operar não precisa de um cenário bonito. Não precisa você ter as melhores roupas. Não precisa você ter vários tipos de diploma. Não precisa ser conhecido, não. Você só precisa ter um coração quebrantado diante de Deus. Você só precisa viver verdadeiramente a vontade de Deus, que Ele te encontra aí. Aleluia. Quem olhava para casa dizia: eu não estou entendendo como é que Deus manda trazer madeiras para fazer a sua casa e Deus vai habitar aí. Olha a visão humana. Olha a visão de quem não tem o Espírito Santo. E Deus vai fazer alguma coisa aí, é alguém olhando assim para alguém da tua casa e dizendo: e daí sai alguma coisa? E Deus consegue habitar em uma pessoa tão pecadora, uma pessoa que está fora da presença. Aleluia. Ele é Deus. Ele é Deus, é Ele quem pega o homem no lamaçal do pecado, transforma, vai lapidando, vai dando um banho de sangue. Quem era passa a não ser mais, agora vai viver sobre a glória de Deus. Você pode se surpreender com alguém. Você já se surpreendeu com alguém? Alguém que a gente olhava assim e dizia assim: tá nas drogas. E de repente a pessoa passa diferente, com a Bíblia na mão. Você já passou por isso? Você já passou por uma situação que você viu que aquela pessoa não tinha nada para sobreviver e de repente Deus mandou recursos? Porque quando Ele quer, Ele manda, Ele faz. Você olha assim e diz assim: eu nem sabia que Deus ia habitar naquela pessoa. Eu nem sabia que Deus seria grande. Aleluia. Ele é o que é. Aleluia. Deus muitas vezes surpreende alguém ao nosso respeito. Alguém olhava assim, aleluia, e dizia: não, o povo está se esforçando, está fazendo a casa do Senhor, mas Deus não vai fazer prodígios e maravilhas aí
Aí não. É de onde a gente menos espera que Deus faz. É de onde a gente muitas vezes olha assim e acha que não. Você lembra dos 4 leprosos que estavam na frente do templo, quando Samaria foi saqueada, e ali Deus usa aqueles 4 leprosos para ir até ali aonde os inimigos estavam, o acampamento, e quando eles andavam era como se um exército numerosos vinham andando, e era assim mesmo, porque eu acredito e creio assim, que quando nós andamos há exércitos numerosos ao nosso redor. Aleluia, guerreando, aleluia, desfazendo as obras do mal, batalhas espirituais. Se você consegue ver, quando nós andamos, existe, aleluia, anjos destruindo a fúria do inimigo para não deter, porque Deus diz: é minha e não toca, é meu, não pode tocar. Aleluia, se você tivesse a visão, mas aqueles leprosos não escutavam. Aqueles leprosos não escutavam, mas os inimigos escutavam. Ei, os inimigos sabem que você tem um Deus grande. Quem te persegue sabe que você tem um Deus. Já tem olhado para você e tem visto e ouvido. Aleluia, de longe. Eles nem chegaram a ver. Eles nem chegaram a ver se realmente vinham um exército numerosos. Eles só escutaram. Deus ainda faz alguém escutar o que Ele vai fazer sobre a tua vida. Pode descansar. Essa palavra é profética. Deus fará alguém escutar o que Ele fez na tua vida. Aleluia. E Deus fará você escutar o que Ele fará na vida de quem está te perseguindo, de quem está te afrontando, de quem está tentando te destruir. Porque a vontade do inimigo ali era que o povo morresse de fome. Era cercar o Samaria. Ninguém entrava e ninguém saía, para que o povo ali dentro se destruísse, a ponto de uma mãe comer seu próprio filho, e o rei rasgar as suas vestes, porque não podia fazer nada. De tanta aflição, aleluia, desespero que o povo estava cercado. Mas Deus, Ele é aquele, aleluia, que vai tirar a cerca. Deus é aquele que tira o inimigo, aleluia, que está tentando te cercar, ou está armando emboscada para tentar destruir a tua vida e a vida dos teus. Ele é aquele, aleluia, de livramento. Aleluia, alguém queria, olha, que o povo de Deus morresse ali, mas Deus chegou primeiro, aleluia, e fez alguém do outro lado escutar e enlouquecer e fugir. Alguém ainda vai fugir da tua face. Alguém ainda vai fugir da face dos teus, porque você tem dono, tua casa tem dono. Ninguém mexe com a menina dos olhos do Senhor, não. Mexeu, aleluia, com você, mexeu com Deus, e há uma prestação de contas. Há uma prestação de contas na terra ainda. Você ouvirá, viu? Você vai ouvir. Deus cobrou. Deus vai fazer alguém falar para você: olha, Deus cobrou a afronta. Deus cobrou o que te fizeram. O tempo de Deus vai chegar na vida de alguém, e Deus vai fazer você escutar. Aleluia. Deus vai fazer, porque a vontade de alguém era oprimir a tua vida. A vontade de alguém era deter você, mas Jesus chegou primeiro com livramento. Alguém mexe, alguém toca, pensando que Deus não está vendo,
pensando que Deus no tempo, aleluia, ele diz, o homem não se engane, aquilo que ele planta, ele colherá no tempo determinado. Só sirva a Deus, siga em frente com Deus, porque se alguém pensa que vai parar você, se alguém pensa que vai, aleluia, deter você, Deus está dizendo aqui, olhe, deixe alguém afrontar, falar, fazer reuniões, fazer preparações, eu estou vendo tudo. Aleluia. Quando a aflição do povo estava grande ali dentro, aí Deus ali manda aqueles 4 leprosos dizer, vai lá agora. Aleluia, foi até hoje. E o povo, olha, saiu de dentro daquela prisão. As portas foram abertas, assim como Eliseu tinha profetizado que haveria pão, haveria água, aleluia, haveria providência de Deus, assim aconteceu, aleluia, porque esse povo tem dono, aleluia, esse povo é escolhido pelo céu, esse povo, aleluia, o inimigo, o opressor pode até vir, mas ele voltará. Por um caminho ele veio, por 7 ele vai voltar. Ele vai voltar e Deus vai mostrar, viu? Deus vai mostrar. Mas antes de Deus mostrar, ele vai fazer alguém falar, para você tomar posse da palavra, para você dizer assim, Deus está falando comigo. Deus cobrará a afronta. Deus cobrará o que fizeram com a tua vida. Nada sai despercebido dos olhos de Deus. Alguém pode até, porque eu acho que quando os sírios estavam ali no arraial, eles estavam glorificando, eles estavam rindo, eles estavam se achando que ganhou a batalha. Até Deus chegar e mostrar, aleluia. Deus ainda mostra que você tem dono. Então descanse, aleluia, descanse, porque sobre aquilo que fazem contra a tua vida, eu vou dizer como José, a justiça pertence a Deus. Ele vai dizer, acaso estou no lugar de Deus para fazer justiça? Quem julgou a minha causa foi Deus. Você vai dizer, quem julgou a minha causa foi Deus. Olha aqui, olha, Deus me deu direito. Você vai levantar a mão assim e vai dizer, olha aqui, olha, Deus me deu direito. Passou 1 ano, passou 5 anos, passou 10 anos. Eu não sei o tempo que Deus vai te dar o direito. Mas você vai levantar a mão para o céu assim e vai dizer, olha aqui, olha, Deus me deu o direito. Aleluia. Era José dizendo, enquanto vocês tentaram me matar, enquanto vocês me jogaram dentro do poço, enquanto vocês me venderam como escravo, Deus me deu o direito. Olha aqui o direito. Dá para olhar para mim e ver o que Deus está fazendo? Era José dizendo, eu sou governador. Aleluia. Eu abaixo de Faraó quem dou ordem aqui, olha, em todo o Egito. Deus pega escravo ainda, viu? Deus pega aquele que está com os trapos de roupa rasgada, aquele que está sujo, aquele que só tem um pão para comer e às vezes nem tem, aquele que alguém vende por 20 moedas de prata. Dá preço, né? Alguém quer dar preço. Alguém quer dar preço, diz, só vale isso. Só serve para isso. Eu não vou chamar não, porque não vale muito. E se eu disser a você que o nosso preço já foi comprado na cruz? Se eu disser a você que o meu preço e o teu preço já foi comprado com o sangue na cruz, deixa quem quiser dar preço. Deixa quem quiser vender a tua vida, vender a tua história, dizer que você não vale muito, dizer que você não vai passar daí. Deixa quem quiser vender. O que importa é que o sangue de Jesus já foi derramado sobre a minha vida e a tua.
Esse é o preço que eu e você vale. Não é o preço de alguém que dá um valor sobre a nossa vida, não. Descansa. Quando alguém quer vender você, você diz, esse preço aí eu não me vendo não, porque meu preço foi comprado numa cruz. Meu preço foi comprado, foi com sangue. Ele foi até a morte por mim. Quando eu me lembro que alguém quer me dar preço, eu digo, não, meu preço não é esse não. Meu preço está na cruz. Ele me amou primeiro. Ele me resgatou. Ele derramou o sangue que caía lá da cruz na minha vida. É esse preço que você vale. Não olhe para alguém que quer dar preço a você, que às vezes despreza você, que às vezes faz indiferença de você. Não, o teu preço é o preço que Jesus pagou. Não importa quem não te dê valor. Não importa quem queira te dar preço. Não importa quem diga que você vale muito ou pouco, ou quem goste ou quem não goste de você. Jesus te ama, tá? Jesus te ama. E isso é o suficiente para você seguir em frente. Aleluia. Pessoas mudam. Pessoas uma hora nos amam, outras horas nos odeiam. Pessoas uma hora nos abraçam, outra hora nos esquece. Jesus, Ele te ama. Independente se pessoas vão mudar com você ou não. Sinta-se abraçada no dia de hoje pelo Espírito Santo. Mas alguém olhava para a casa que o povo estava construindo e dizia, não, Deus não vai habitar em um templo de madeira, sem aparência, tão pequeno. Aleluia. E Ageu dizendo, não dá ouvido. Você pode começar pequeno. Você pode ser até esquecido. Mas não dá ouvido. O importante é a promessa. O importante é o Deus que fez a promessa. O importante é que quem te fez a promessa vai cumprir na tua vida. Se você hoje se vê num cenário pequeno, aonde você tem poucos recursos, não olha para isso não. Deus não precisa de melhores lugares para fazer na tua vida não. Se Ele te prometeu que você vai chegar, você vai chegar. Se Ele te prometeu que você vai ser, você vai ser. Aleluia. Se Ele te prometeu que você vai chegar em lugares que você nunca imaginou chegar, olha, você vai chegar. Aleluia. O Senhor só está dizendo para você hoje, só preciso que você se esforce. Eu só preciso que você não desanime. Eu só preciso que você vá seguindo. Aleluia, a minha direção. Se você estiver precisando de força, eu sou a tua força. Se você está precisando de renovo, eu sou o teu renovo. Se você está precisando que eu enxugue as tuas lágrimas, eu enxugo as tuas lágrimas. Mas você vai chegar aonde eu te prometi. Aleluia. Alguém pode até olhar e dizer mesmo, aleluia, se eu fosse o povo, parava de fazer essa casa. É sempre assim. Ninguém quer emprestar um martelo, ninguém quer dar um prego, ninguém quer dar uma madeira, ninguém quer dizer assim, você está precisando que eu cubra teu telhado? Você está precisando que eu coloque uma madeira, pelo menos uma, para ajudar? Eu não posso ajudar muito, mas quem sabe uma madeira não faz a diferença? Aleluia. Quem sabe uma oração, uma palavra não faz uma diferença na tua vida, para te levantar, para te erguer. Aleluia. Quem sabe uma palavra profética de Deus para te levantar e dizendo, você tem uma madeira, um martelo e um prego. Faz com isso que Deus vai te exaltar. Faz com um pouco e
e sobre o muito eu te colocarei. Aleluia. Se você só tem um, faça com um. Se você tem pouco, faça com pouco. Aleluia. E quando você for olhando, daqui a pouco chega outra madeira. Chega outros e outros recursos. E se você está entendendo o que Deus está dizendo, Ele está trabalhando na tua obra. Ele vai trabalhar na tua reconstrução. Aleluia. Eu não sei o que você está pedindo para ser reconstruído na tua vida. Eu sei que para reconstruir é um desânimo tão grande. Para reconstruir dá uma tristeza tão grande. Para reconstruir, reconstrução. Pega uma casa para reconstruir. É mais difícil de pegar ela para construir. É difícil reconstruir. Você vai quebrando uma parede aqui, vai desfazendo dali. Meu Deus, que processo para reconstruir. Aleluia. É mais fácil você pegar num plano, no chão e ir ali fazendo conforme a tua vontade, mas reconstruir é difícil, Senhor. Aleluia. Talvez eu não tenha tanto recursos, nem força, nem ânimo para reconstruir. Mas se Deus está dizendo para você, se esforça. Não é tempo de habitar. Olha, o povo estava habitando nas suas casas. O povo tinha esquecido da casa de Deus. O povo estava vivendo para si. Vivendo as suas vontades. Aí Deus disse, olha, o povo trabalhou tanto. E tudo que o povo pegava caía dentro de um saco furado. Porque não tinha prosperidade. Porque a casa do Senhor foi esquecida. A vida com Deus tem que ser prioridade. A gente não pode viver para Deus de todo jeito. A gente não pode dar para Deus de todo jeito. É certo que veio o vento, é certo que veio... Nós desanimamos, mas em tudo a presença de Deus tem que estar na nossa vida. Aí por isso que Deus estava dizendo ao povo, o povo trabalha tanto, mas não semeia. O povo trabalha tanto, mas não tem prosperidade, porque está trabalhando só para o homem. Não tem mais tempo para mim. Não tem aquele tempo de oração como tinha antes. Às vezes o cansaço é tão grande que não tem aquele tempo de adoração. O que é que adianta? Você não vai prosperar. Sem Deus estamos perdidos. Não adianta correr tanto. Tem pessoas que tem 2 trabalhos, 3 trabalhos e aquela loucura. Esquecendo que tudo aqui perece. Tudo perece. Devemos ajuntar tesouros no céu, onde a traça, o ferrugem não consome, o ladrão não mina. Não adianta correr tanto sem a presença de Deus. Não adianta trabalhar tanto e não usufruir nem do que se trabalha. E o tempo para Deus, e a prioridade para Deus. Quem tem te dado vida? Quem tem te dado saúde? Às vezes Deus precisa fechar uma porta para que você adore. Às vezes Deus precisa fechar uma porta para que você se volte para a presença. Às vezes Deus precisa fechar a porta para que você volte para o lugar da adoração, para o lugar da prioridade. Quantas portas Deus precisará fechar? Ou se será preciso Ele fechar? Qual é o tempo que você quer ter para que Deus abra esse tempo? Aleluia. Porque se você diz que não tem tempo, Deus abre o tempo. Se você está tão aí afadigada com tantas coisas, Deus ele vai abrir um tempo na tua agenda para que você venha adorar. Não é melhor obedecer do que sacrificar? Às vezes as pessoas trabalham tanto e o dinheiro, olha, Deus sopra. Quando vê não tem nada, não tenho nada, Deus.
que está acontecendo de errado? E pessoas que têm tão pouco, mas têm a presença de Deus. Mas é feliz com o pouco que tem. É feliz e agradece a Deus pelo que tem. Porque sabe que a maior riqueza é a presença de Deus. Sabe que está passando sim por aflições, por momentos difíceis, mas tem a presença de Deus, que é a maior riqueza do mundo. Não negocia o tempo com Deus. Deus é a prioridade. Quantas vezes na virada do ano muitos fazem um voto com Deus, dizendo: esse ano eu vou ser diferente, esse ano eu vou fazer a vontade de Deus, esse ano eu vou me aproximar mais de Deus. Mas vem, sabe, as coisas da vida e vai levando como um vento. Não queira ser feito o povo que estava no deserto, vivendo ali 40 anos, podendo viver o melhor. Era Deus dizendo assim: se esse povo se esforçar e me escutar, eles vão ver que vão viver o melhor. Se eles parar tanto de correr e voltar para a minha presença, voltar para a minha casa, voltar para um lugar de adoração, fazer a obra, fazer aquilo que eu mando, aí sim eu farei prosperar. Eu repreenderei o devorador, o migrador, o gafanhoto, aleluia, e eles irão prosperar. Aleluia. Eu irei, aleluia, fazer crescer a roupa, fazer crescer sapato. Eu irei, aleluia, conservar o que eles têm. Haverá prosperidade. Aleluia. Glória a Deus. E o povo muitas vezes estavam cansados, porque viver para o mundo nos cansa. Nos cansa. Tem uma hora que a gente diz assim: Senhor, não adianta correr tanto, porque no fim de tudo, aleluia, tudo é vaidade. No fim de tudo, tudo é passageiro. No fim de tudo que eu conquistei, Salomão vai dizer: é a tua presença, Deus. Porque tudo isso aqui é vaidade. Tudo isso aqui passa. Todo esse ouro, toda essa prata, todo esse poder. A maior riqueza, Salomão entende no final da sua vida, é a tua presença. Aleluia, é a tua presença que me basta. Eu saber que eu tenho um Deus que me ampara, que me conforta nos dias de tristeza. É o saber que eu tenho um Deus que não me deixa só. Você precisa entender isso, que no final de tudo é a presença de Deus que basta para a tua vida. Você pode encontrar até riquezas, você pode até, aleluia, se formar, mas sem a presença de Deus não vai adiantar. Se Deus não tiver em primeiro lugar, não vai adiantar. Se fizer para Deus de todo jeito, não vai adiantar. Eita, Senhor, mas é porque eu não tenho tempo. Como, Deus? Se o Senhor é tudo que nós precisamos, nos faça entender isso, Deus. Nos faça, Senhor, buscar isso de todo o coração. Tudo é vaidade, tudo é passageiro. A glória desse mundo passa, a fama passa, a riqueza passa, tudo passa. Jesus, um dia nós iremos nos encontrar com o Senhor. Aí lá sim não passa, lá sim é eterno. Lá sim encontraremos paz, alívio para a nossa alma. É lá na glória, aonde Deus está esperando por mim, por você. Não se esqueça, você pode até conquistar algumas coisas, mas Deus tem que
que ser prioridade. Ele tem que ter sim todo o tempo da nossa vida. Tudo que nós somos, nos dedicamos a Ele. Se amanhecemos hoje, é Ele. Se estamos respirando, é Ele. Tudo que temos, se o coração ainda bate, é Ele. Então, como Ele não pode ser a prioridade? Como Ele não pode ser as primícias? Como não existe um tempo, Deus, se for preciso, feche tudo, todas as portas, para a gente aprender a adorar. Mas que a gente não se perca do Senhor. Se for preciso, Deus, feche todas as portas, mas que a gente não se perca do lugar da adoração, do lugar do temor, do lugar da intimidade, porque tudo passa, mas a tua presença permanece para sempre. Louvado seja Deus. E o povo reconstrói a casa do Senhor. E quando a casa está construída, alguns quiseram viver como era o templo, como estava a casa do Senhor. A notícia se espalha, dizendo que o povo se animou, dizendo que o povo se voltou para Deus, dizendo que o povo vai escutar a palavra de Deus, mandando se voltar para o lugar da adoração. O povo escuta, ei, escute, volte para o lugar. Volte para o lugar da adoração. Volte para o lugar da intimidade. Volte com muita pressa. Aleluia. Porque quando o vento sobrevier sobre a tua vida, Ele é a rocha inabalável que vai te sustentar. Volte. Aleluia. Escute a palavra de Deus dizendo: é tempo de voltar. É tempo de adorar. É tempo de esquecer o que está me afastando de você. É tempo de retornar para a presença de Deus. E eu digo isso para alguns que estão afastados da presença de Deus também. Alguns que se distanciaram, alguns que saíram, foram viver as suas vontades, estão distantes de Jesus. É você que está me escutando. Jesus está dizendo: é tempo de voltar. É tempo de retornar para a casa de Deus. É tempo de refazer aliança. É tempo de voltar para os braços daquele que nunca te abandonou. Você sabe que não é feliz no mundo, porque só quem viveu lá no mundo é que sabe que não tem felicidade. E eu sou uma prova viva disso. Que a gente sorri na multidão e por dentro há um vazio. Por dentro há uma tristeza. Que nada nesse mundo preenche o vazio que só Deus preenche. Só quem um dia esteve lá fora sabe que é uma ilusão. E Jesus está falando com você hoje. Já vai deixando o teu nome aqui. Se você quer se voltar para a presença de Deus, que eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar para que Deus reate essa aliança, para que Deus te dê força, para que Deus te dê vida, para que você tenha forças para voltar. Eduarda, uma vida para Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glorificado seja o teu nome.
Nós iremos orar pela tua vida. Se tem mais alguém aqui, deixa teu nome. Thaís, segunda pessoa, segunda vida para Jesus. Olha Jesus salvando no dia de hoje. Olha Jesus tirando do lamaçal do pecado, dando um banho de sangue, transformando. Ei, Thaís, Deus vai te dar força. Olha só para Jesus, que é o autor e consumador. Ergue a tua vida com Ele. Aleluia. Vai nessa tua força, Eduarda. Deus é contigo. Deus é contigo, aleluia. É Ele quem vai te sustentar com a destra fiel, aleluia, da justiça. Nesse momento a festa nos céus. Nesse momento Deus chegou com salvação, aleluia. Deus chegou com vida. Ana Cássia, a terceira vida para Jesus, aleluia. Terceira vida, Camila. A quarta vida, olha aí Deus fazendo o extraordinário. Olha Deus, aleluia, operando no dia de hoje. Aleluia, louvado seja Deus. E quem olhava para aquela casa tinha curiosidade. E a casa são vocês, viu? Que estão se voltando para Jesus. Alguém vai olhar para vocês e vai dizer, como é que Deus fez? Como é que Deus salvou? Como é que Deus transformou assim? Estou ministrando sobre a vida de vocês. Haverá uma mudança divina. Uma mudança que alguém olhará e verá a presença de Deus na vida de vocês. Alguém vai olhar e vai dizer, como é que pode Deus fazer coisa tão grande? Aleluia. É Ele que faz. Alguém olhava ali para aquela casa e dizia assim, eu não dou nada, Deus não vai habitar aí. Mas quando o povo vinha ali enfermos, era cegos, coxos, só em tocar naquelas madeiras. Sabe por quê? Porque a madeira somos nós e o carpinteiro é Jesus, olha. É Ele quem trabalha na madeira. E quem foi que disse a você que madeira não tem valor? Depende da qualidade da madeira. Aleluia. Depende da qualidade. Imagina a madeira que passa pelo carpinteiro que se chama Jesus Cristo. Aleluia. É uma madeira diferente. É uma madeira de valor, aleluia. Dependendo da madeira, ela custa caro, aleluia. E você custa caro, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia, não é toda a qualidade de madeira não. Depois que passa pelo carpinteiro que se chama Jesus Cristo, meu filho, a madeira vai pegando estrutura, a madeira vai pegando formato, a madeira vai ficando do jeitinho que Deus quer. Aleluia, o povo começa a dar valor àquelas madeiras. Ninguém se lembrava mais do templo de Salomão não, porque a madeira tinha valor. Aleluia. O que Deus fará na tua vida, aleluia, você vai se surpreender, vai dar valor. Alguém pode até dizer, mas antes não tinha mais. Se engana, porque o que você perdeu nem se compara com o que Deus trará. Se engana, porque o que Deus fará na tua vida, aleluia, trará muito mais a glória, muito mais a presença, muito mais do Espírito, muito mais do renovo, aleluia. Depois desse vento, aleluia, que passou na tua vida, você acha que ia ser qualquer madeira, qualquer construção? Não, agora alguém vai querer entrar, alguém vai querer ver a novidade, porque o povo ali vai ficar sabendo, olha, aquele templo de madeira, a presença de Deus está lá. E não foi Ele mesmo que disse, a glória da segunda casa será maior? E acaso Deus é o homem para que minta, e o filho do homem para que se arrependa? Aleluia. Ele não é e não vê como o homem vê não.
Os homens só estavam olhando e dizendo: esse povo está ficando louco, fazer a casa do Senhor com madeira. Mas Deus já tinha dito: eu serei na segunda casa, muito mais do que a da primeira. Aleluia. Eu habitarei com meu Espírito Santo. Vocês vão ver a glória que eu vou trazer nesse segundo templo, nessa segunda casa. Estou eu abençoando, aleluia, essa última casa mais do que a da primeira. E o Senhor ainda diz assim: eu habitarei nela. Aleluia. E eu habitarei, sou eu que habitarei dentro dessa casa. Deus está dizendo: o Espírito Santo vai habitar na tua vida de uma forma tão diferente. Aleluia. Que alguém vai dizer assim: Jesus habita. Jesus está habitando diferente. Aleluia. Eita, alguém pensa que você ainda está na glória da primeira casa, quando o vento passou, quando você foi destruído, quando você passou no deserto, quando você passou noites escuras. Alguém pensa que você ainda está lá, mas Jesus deu uma volta com você no deserto. Jesus deu uma volta com você num quarto escuro. Jesus deu uma volta com você na solidão de um jeito tão grande que disse assim: minha filha, agora eu vou me apresentar para você. É na destruição que Deus se apresenta. É quando tudo acaba que Deus se apresenta. É quando todos vão embora que Deus se apresenta. Aleluia. Mas alguém te viu destruído. Alguém soube da novidade, que a primeira casa foi destruída, que os inimigos invadiram, acabou com tudo. Mas Deus foi te reconstruindo no oculto. Deus foi te refazendo novamente, dizendo: minha filha, passou, não foi? Mas não vai te destruir. Você até sentiu, você até chorou, você até achou que era para a tua morte, mas alguém verá a glória da segunda casa na tua vida. Aleluia. Alguém verá como eu te uso na terra. Alguém verá o que eu fiz na tua vida e na vida dos teus. Alguém dirá: olha, não é mais a mesma, não é mais o mesmo. Verdadeiramente o Espírito habita. Porque Deus está dizendo: eu habitarei. Glória a Deus. E quem não queria ouvir, quem não queria ver, acabou vendo, porque é assim. Aonde Deus habita e Deus chega, alguém tem que ver, alguém vai ver a reconstrução na tua vida de uma forma tão grande. Alguém terá que ver o que Deus fará na tua vida. Alguém viu a destruição, mas também alguém verá a reconstrução. Alguém viu o vento, mas também alguém verá, aleluia, a brisa, o refrigério, aleluia, de Deus na tua vida. Alguém vai parar, aleluia, só para ver a reconstrução na tua vida. O que Deus fez na tua vida, alguém verá, aleluia. E Deus se apresentou naquela casa de uma forma dizendo: tá vendo? Que só basta se esforçar, que só basta me buscar. Sem recursos nenhum o povo tinha, mas o povo ouviu Deus dizendo assim: não é tempo de baixar as armas, não é tempo de deixar de adorar, não é tempo de desanimar, é tempo de se esforçar. Aí Deus dizendo: vocês viram? Vocês que ainda estão aqui, que foram no tempo da primeira casa, da casa de Salomão, vocês que ainda sobraram, Deus estava dizendo assim: vocês que contemplaram a glória daquela casa lá,
que estão aqui ainda hoje. Não é para vocês essa casa aqui como nada, não é? Era Deus dizendo, vocês comparando essa casa com a primeira casa, não era nada, né? Aos olhos de vocês. Vocês olhando assim, comparando, vocês vão dizer, mas a casa de Salomão era riquíssima. E Deus ainda vai dizer, não é nada aos olhos de vocês, né? Talvez você olhe assim e diga, Senhor, esse vento que passou na minha vida, eu estou me achando nada. Eu estou me achando sem recursos, sem força, sem estrutura. Você pode olhar para você e dizer assim, Senhor, eu estou me achando nada. Eu não sei nem como é que eu vou me erguer. Mas uma coisa eu te digo, Deus irá te surpreender. Era Deus dizendo para o povo, vocês podem olhar para as situações de vocês hoje e achar que vocês não são nada, achar que vocês perderam a guerra, achar que vocês perderam a batalha, mas vocês ainda vão ver o final da história. O melhor eu estou reservando para a tua vida. O melhor eu estou reservando para a tua casa. Aleluia. Alguém olhava e julgava. O próprio povo que estava fazendo a casa olhava e dizia, Deus, eu não estou entendendo nada. E a ponto de Deus dizer, eu sei que vocês estão, aleluia, olhando e realmente a comparação ao olhar humano não é nada. Mas calma, haverá surpresas. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Aleluia. E Deus dizendo assim, não é meu o ouro e a prata? Eu não sou dono de tudo? Eu não sou dono, aleluia, do mundo? Se eu quisesse fazer essa casa como a primeira casa, não teria eu recursos? Mas eu quero ensinar vocês a me adorar num pouco. Eu quero que vocês vejam que eu sou Deus, que opero no impossível. Quando vocês acham que não podem nada, que não tem nada, que não é nada. Eu quero que vocês aprendam a me adorar nessa casinha aí, olha. Nesse templo que nem se compara. Mas aí vocês me acharão. Porque talvez Deus, na sua grandeza, e que o Espírito Santo me revela agora, pode na sua dimensão dizer assim, Salomão teve tanto e se corrompeu. Salomão teve o ouro, Salomão teve a prata, mas em um momento ele se desviou da minha presença. Em um momento fez as suas próprias vontades. Às vezes, quando é para desviar o nosso coração, Deus faz a gente habitar em tendas feito Abraão. Ele faz a gente ser peregrino nesse mundo. Ele faz a gente descer para o Egito no tempo de fome. Tudo ensinando a nossa vida a adorar no pouco, a adorar quando não tem, a adorar quando tem, a adorar nos melhores dias, nos piores dias. É tudo a Deus nos ensinando. Aleluia. E quem sabe Deus dizendo assim, agora eu vou fazer diferente. Aleluia.
Eu vou dar uma casa diferente, mas essa casa não se corromperá. Essa casa, aleluia, descerá o meu Espírito Santo. Essa casa descerá a minha glória. E nesse lugar, diz o Senhor dos Exércitos, eu darei paz. Ei, fica tranquilo. Fica tranquilo porque olha o que o Espírito Santo me diz agora. Tenha paz aonde você estiver. Aonde Deus te colocou, receba paz aí em nome de Jesus. Talvez aí não seja o lugar de permanência. Talvez aí ainda não seja o lugar onde Deus quer te levar. Mas você consegue adorar um pouco? Você consegue ter a paz do Espírito Santo aí? Se você está aí, tem um propósito de Deus. Então, tira essa angústia em nome de Jesus do teu coração. Tira essa tristeza. Olhe para o lugar que você está hoje e ore por ela. Ore por esse lugar. Quando Jeremias vai fazer uma carta para o povo que estava exilado na Babilônia, durante 70 anos, Jeremias começa a escrever uma carta. Porque muitos profetas, falsos profetas, estavam dizendo que o tempo do cativeiro seria pouco tempo, que Deus ia tirar o povo dali muito rápido. E Deus escreve uma carta por Jeremias dizendo: diga ao povo que o tempo do exílio será 70 anos. E que esses profetas